Então, quando você vai fazer a sua tabela de cores do valor tonal, a maior dificuldade que a gente tem é que o corante, ele tem muita pigmentação. Então, quando você quer fazer uma cor aclareada, bem clarinha, que é o caso do tom pastel, para você poder fazer as receitas, você tem que diluir o seu corante, dilui ele a 25%. Eu fiz isso, então o azul aqui que eu tenho, eu diluí ele a 25%, porque daí você economiza tinta e você consegue chegar na cor mais rapidamente. Por quê? Porque se eu colocar uma gota de azul em 50 ml, ela ainda vai ficar escura. Se eu quiser ela mais clara, eu vou ter que colocar o quê? 100 ml. Eu uso a tinta branca e os corantes líquidos, certo? Esse aqui. Ele pigmenta demais. Então eu vou fazer, por exemplo, um pouco de tinta, ela vai ficar escura. Eu tenho que fazer o quê? Ir aumentando a tinta branca para poder diluir o azul, não é isso? Porque para ela poder ficar mais aclareada, eu tenho que colocar mais branco. Daí você gasta muita tinta. Quando você quer testar como que é que você vai fazer uma cor do valor tonal aclareada, bem clarinha, que é o caso do tom pastel, o que que acontece? Você gasta muita tinta. Então, o que que a gente faz para não gastar tanta tinta? Você quer fazer uma tampa de uma caixinha só, 30 ml daria. Mas, se você colocar uma gota de azul, ela vai ficar muito escura. Como que você clareia essa tinta? Você tem que aumentar o branco. Você vai fazer uma cor clarinha. Para você aclarear ela, você tem que colocar branco, branco, branco. Daí você gasta muita tinta. Então, o que que você tem que fazer? Diluir a 25%. É isso que a gente faz. Se você quer fazer uma cor clara, para clarear, você tem que colocar o branco. Não tem outro jeito. Você tem que colocar a tinta branca. Você vai lá fazer uma tela, pode ser flores, e você quer fazer ela toda clareado. Você tem que clarear todas as cores que você for fazer. É muito difícil você chegar no mesmo tom. Você teria que ter uma tabela ali para você poder seguir ela. E para você fazer essa tabela, você gasta muita tinta. Então, por isso que a gente dilui. No caso de tela, a pessoa consegue pegar um pouquinho da tinta e colocar no branco. Ela tem que saber o quanto que é. No caso de tecido, também. Eu não aconselho nunca você pegar e fazer lá 25 mil cores aclareadas. Você vai estragar. No método Edna Prado, você tem que ter a receita. Você vai fazendo até você aprender a fazer a cor que você quer. Então, assim, você vai fazer, por exemplo, uma cor clareada na tinta de tecido. Ah, mas eu queria deixar pronta uma cor que eu faço bastante. Ah, tudo bem. Você faz bastante bichinho e quer deixar a cor de pele ou marrom aclareado pronto? Faz, mas faz metade de um vidro. Por quê? Porque você vai estragar. Eu não aconselho. O que eu falo para fazer? O cinza, que é o que a gente vai usar para poder rebaixar as nossas cores. Você tem que ter o cinza pronto e que eu ensino a fazer, você já sabe. E se você for usar então um tom de pele, é tinta de tecido, tudo bem, faz, coloca lá no vidrinho e tá sempre usando. Então daí você guarda. Então eu quero mostrar aqui no Pinterest pastel essa aqui, ó. Isso aqui é uma paleta de tom pastel. Só que aqui aparece tudo o mesmo tom. Não precisa ser o mesmo tom. Essa aqui, ó, ela já tá muito saturada. Ela teria que ser mais aclareada para ser o tom pastel. Deixa eu achar uma aqui. Essa aqui, ó. Então vocês veem que tem o azul, o verde, o amarelo. É só você pegar o disco de cores aqui. Então assim, ó. Então você quer fazer o azul. Você vai pegar o azul e vai colocar o branco. Seu corante, ele pigmenta demais, você dilui ele a 25% da tinta branca ou do verniz. Já que a gente quer clarear, eu coloco da tinta branca. O verniz, você vai só diluir ele. A tinta branca, além de diluir, você vai clarear, então eu acho que vai servir. Mas o que você tem que saber, você que faz a mistura de cores, que as cores tom pastel, ela te beneficia, porque ela é toda no mesmo valor tonal esbranquiçado. Ah, eu posso fazer um menos esbranquiçado, outro mais? É óbvio, pode sim. Porque o tom pastel, há discrepância, tá, gente? Ó, se você for olhar lá no Google, lá, eu já achei um artigo que dizia que o tom pastel,
e a Candy Colors é a mesma coisa. Não é, porque você vai ver a Candy Colors, ela é mais forte, mais escurecida. É diferente. Apesar que a Candy Colors também vai o branco no nosso caso, né? Para quem mistura cores vai ver que não é a mesma coisa. Tom pastel, toda vez que você ouvir, você tem que saber que ela é aclareada, que ela é bem clara, tem que lembrar de verniz. Um tom pastel, você pode fazer numa caixinha, você pode fazer numa parede, não importa. Você faz um tom pastel. O que é tom pastel? Cores aclareadas, bem clara, que não é escurecida, ela é só clara, só tem branco. É a cor mais fácil que tem para fazer. A dificuldade dela é que você teria que dividir uma gota de corante. Não dá para dividir a gota de corante. Daí você dilui, como eu já ensinei aqui na live. O rosé, ele não é tom pastel, porque o rosé, ele é levemente escurecido. O que seria uma cor pastel no rosa seria essa aqui. O rosa clarinho. Então, tudo que é clarinho, por exemplo, rosinha, lilazinho, laranjinha, tudo isso aí significa que é uma cor pastel na nossa cultura. Agora, se eu falo assim, é um laranjão, você já entende que é um laranja bem forte de cor, não é? E pode ser também rebaixado. Então, quando a gente fala inho, é assim, diminutivo, significa que tem pouca cor e que vai ter mais branco. Então, as cores pastel é mais fáceis de fazer. Elas também são fáceis de combinar, que é o exemplo do scrapbook que eu ia colocar aqui. Eu já sei, scrapbook bebê. Ó. Viu? Ó. Ó. Ai, que lindo esse. Enfim, tom pastel é quando ele é aclareado. Então, tudo que você faz com branco é tom pastel. Então, as cores tom pastel são todas aquelas cores que você usa a tinta branca e você vai acrescentando a tinta branca até o valor tonal daquela cor ficar bem pouco. Você tem aqui uma cor saturada, ela vai ficar bem aclareada. Essa aqui ainda ela tá escura, ela tem que ficar bem clarinha para ser o tom pastel. Ela tem que ser uma cor clara, bem aclareada. Ela é confundida então com a Candy Colors, que ela é levemente acinzentada. No caso das cores que a gente está falando, ela teria mais branco ainda. Como você vê aqui atrás no disco de cores, as cores tom pastel, elas estão aqui, ó. Elas têm bem branco, bastante branco e pouca pigmentação. E isso serve tanto para o corante que a gente usa e tanto para a tinta. Qual que é a maior dificuldade para as cores claras? Cores pastéis, é para quem usa a base transparente, por exemplo, a base de álcool. Então, você usa álcool para atingir o EVA ou renda, ou você usa, por exemplo, para sabonete. Sabonete é a base de óleo. Então, daí, como que é que você tem que fazer? Você tem que ter o corante branco. A gente usa a tinta branca. Nós usamos a tinta branca. Então, você que usa uma base transparente, o que você tem que fazer? Usar o corante branco. Então, vamos supor que você vai pegar o álcool e você quer fazer um rosinha, bem clarinho. Você vai catar o álcool. Se você colocar o vermelho nele e você só diluir o vermelho, ele vai ficar igual esse meu azul aqui, ó. Esse aqui eu fiz só com o verniz. Eu catei a cor e só diluí ele. Aqui eu coloquei com o branco. Olha para vocês verem. Essa cor aqui, ó, é só com o verniz. Essa aqui eu fiz com branco. Então, para vocês entenderem, é a mesma coisa. Tá vendo? Como que fica diferente? Então, isso aqui, se ela tivesse diluído no álcool, ele não iria clarear. Para clarear, você precisa do branco. Então, essas cores aqui eu diluí no branco para fazer tom pastel.